Boa noite, pessoal. Aqui é a professora Mayra, dando início a mais uma aula aí de PW. Espero que todo mundo esteja bem. Nós vamos dar continuidade aí com o que a gente estava estudando, né? Em semana passada a gente fez algumas atividades, a gente falou um pouquinho sobre a introdução mesmo ao JavaScript, e hoje a gente vai dar continuidade a essas aulas, ok? Eu sei que tem alguns alunos novos que entraram nessa semana, tá? O pessoal que entrou essa semana, alguns já vieram falar comigo, eu já mandei o vídeo das aulas anteriores, tá? Então, se tiver alguém que ainda não assistiu os vídeos das aulas anteriores, que não tem achado, pode me mandar mensagem no privado que eu mando para vocês, tá? Então, é importante que vocês assistam o vídeo da aula anterior, que vocês façam um exercício para vocês conseguirem acompanhar, ok? Bom, a primeira coisa que eu vou fazer, pessoal, é mostrar para vocês a resolução daqueles desafios que eu tinha passado para vocês na aula passada, tá? Então, deixa eu só mostrar aqui a minha tela. Bom, eu vou abrir primeiro o slide, que é lá no slide que está a atividade. Então, vamos lá. Bom, espero que vocês tenham conseguido fazer. A grande maioria, eu vi pelo feedback de vocês, estava conseguindo fazer, tá? Uma dica, pessoal, que eu vou dar para vocês, com relação a qualquer atividade que vocês forem fazer, quando vocês estiverem testando os comandos aí, sempre, tá com algum problema, tá dando erro, não tá funcionando, tenta olhar linha por linha, né? Aqui nos slides, vocês sabem que a gente tem aqui os prints das telas, né? E é importante que quando vocês forem passar isso aí ou pro Notepad++, ou pro Sublime, vocês, se não estiver funcionando, vai checando linha por linha, porque às vezes é uma palavrinha que você escreveu errado, às vezes esqueceu de fechar uma aspas ou um ponto e vírgula, né? Então, a grande maioria das vezes, o erro está nisso, né? Numa coisa simples. E como a gente está online, às vezes fica difícil. Eu aqui, né, virtualmente consegui enxergar um erro desses, tá? Então, é um erro bobo, tá? Mas que não vai funcionar mesmo se tiver escrito errado, se estiver faltando alguma coisa, ok? Então, crie esse costume. Olha, se estiver dando erro, olha linha por linha, né? Que provavelmente às vezes é alguma coisa. Teve alguns de vocês que me mandou mensagem, né, no chat, e tinha gente que tinha esquecido de fechar as aspas do BR, tinha gente que tinha escrito alguma coisa errada. Então, normalmente é isso, tá? Então, sempre tentem analisar primeiro, né? Olhar linha por linha para ver se está escrito certinho, que isso já vai ajudar com a grande maioria dos erros de vocês, tá bom? Bom, então a gente tinha aqui 3 desafios, né, que eu tinha passado para vocês. Então, o primeiro desafio aqui é, crie uma aplicação na qual você declara 2 variáveis, nome e idade, atribuindo a elas o seu nome e sua idade. Depois escreva no documento, olá, meu nome é fulano de tal, tenho a idade, daí vai mostrar a sua idade, e no caso teria que salvar como desafio 1. Eu vou abrir aqui a resolução desse exercício. Aqui, ó, desafio. Eu vou abrir ele direto aqui no navegador. Ó, apareceu lá, olá, meu nome é Mayra, tenho 29 anos, ok? No de vocês vai aparecer, olá, meu nome é, sei lá, Joãozinho, tenho 16 anos, enfim, tá? Vamos dar uma olhadinha como que ficou isso daqui no código. No caso, eu estou usando, eu tinha mostrado para vocês, Notepad++. Deixa eu só abrir aqui o desafio para vocês darem uma olhadinha como eu fiz. Ah, professora, mas o meu ficou diferente do seu. Se estiver cumprindo o que foi pedido no enunciado do exercício, não tem problema, tá? Então, quem quiser, como esse vídeo está gravado, vocês conseguem printar a tela ou pausar o vídeo e comparar com o que vocês fizeram, né? Então, esse foi o jeito que eu montei o meu primeiro desafio, né? Então, eu declarei aqui a variável nome, né? Atribuí o meu nome,
criei a variável idade e atribuí a minha idade. E depois eu só joguei isso na tela, né? Eu coloquei lá, meu nome é, chamei a variável nome, pulei de linha, na linha de baixo, coloquei tenho, vai aparecer a minha idade, tantos anos, tá? Então, bem simplesinho, né? Esse primeiro desafio. O segundo desafio falava assim, ó. Recrie a aplicação do desafio 1, fazendo com que a frase apareça em uma caixa de alerta, além de aparecer no documento. Então, no primeiro exercício, a gente só fez com que aparecesse no documento, né, que é exatamente esse pedaço aqui, o document.write. Então, ele apareceu apenas no documento, no corpo do site, né? Agora, no segundo exercício, ele está pedindo para, além de aparecer no documento, também aparecer uma caixa de alerta, ok? Novamente, eu vou mostrar como que ficou o meu, ó. Desafio 2, tá lá. Olha a caixa de alerta aqui em cima, ó. Olá, meu nome é Mayra, tenho 29 anos. Quando eu der ok, também aparece aqui no corpo do site, ok? Então, é assim que era para resolver o desafio 2. Também vou abrir ele aqui, ó. Só para vocês darem uma olhada no meu código. Então, também tá bem simplesinho. Criei duas variáveis, igual eu fiz, né? Também parecido com o anterior, a única linha que é diferente é essa linha aqui, onde está o alert, né? Então, alert, olá, meu nome é Mayra, chamei a variável nome, tenho, chamei a variável idade, e embaixo, documento.write, ok? O terceiro exercício falava o seguinte, ó. Crie uma aplicação na qual você deve declarar duas variáveis int, duas float, duas string e duas boolean. E depois o valor de cada variável deve ser escrito no documento. Lembre-se de concatenar para que o conteúdo exibido fique organizado. E salve como desafio 3. Vamos ver então como ficou. Desafio 3. Só apareceu um alerta escrito sobre mim. Quando eu dou OK, aqui aparece algumas informações, né? Então aqui, ó, olá, meu nome é Mayra, né? No caso aqui, duas strings, né? Tenho 29 anos, minha altura é 1,61 m, meu peso é tanto, meu e-mail é tal. Daí eu coloquei duas informações aqui que são, eu utilizei o Boolean, né? Eu vou mostrar para vocês também um código disso daqui. Certinho. Deixa eu só... o código. Se vocês acharem necessário, gente, depois eu posso disponibilizar esse arquivo para vocês também, tá? Principalmente para o pessoal que chegou agora, ok? Então, aqui, ó, nós temos uma variável, no caso aqui a variável idade, né? Então, a variável idade, int, a variável filhos, aqui com 0, também é int, a variável peso, que é float, a variável altura também, que é float, a variável nome, que é string, a variável e-mail, também é string, e a variável casado e fumante, que são boolean, que é exatamente o que estava pedindo lá no desafio, tá? E depois aqui eu coloquei uma caixa de alerta e depois eu exibi todas essas informações no documento.write, ok? Então, é assim que eu resolvi o meu exercício, certo? Então, se vocês fizeram de maneira errada não, né? De maneira diferente, mas funcionou, também não tem problema, ok? Pessoal, vamos então para a aula de hoje. Já estou com o slide aqui aberto. Deixa eu só fechar esse daqui. Ok, vamos lá. Bom, então nós vamos dar sequência ao que a gente estava falando aí do JavaScript, ok? Pessoal, lembrando que esse slide aqui, que vocês estão vendo na tela, eu vou disponibilizar ele também aqui dentro do nosso canal, tá? Então, normalmente, dentro da postagem, eu deixo já anexado o slide, para vocês poderem consultar, principalmente na hora de fazer os desafios, ok? Bom, então aqui nós vamos continuar, né, de onde a gente parou na aula passada. Nós vamos criar
um outro arquivo, e esse arquivo vai se chamar exemplo3.html, tá? Não esqueçam, pessoal, que sempre a gente tem que colocar esse ponto .html no final, tá? Independente da gente estar trabalhando com JavaScript, né? O JavaScript, ele está incorporado dentro do HTML. Então, o nome sempre vai ser ponto .html no final, tá? Então, vocês vão digitar esse código aqui, tá? Lá ou no Notepad++ ou no Sublime, tá? No qual vocês estiverem utilizando aí, ok? Bom, então, no caso aqui, eu vou fechar esses desafios. E eu vou abrir o meu arquivo, porque eu já tinha digitado ele anteriormente, tá? Só pra gente não perder tempo comigo digitando, tá? Ó, então, o que a gente tem aqui? Nós temos esse cabeçalho de cima, né? Que é igual, tá? Nós temos aqui as variáveis, então eu tenho aqui, ó, let aluno, o nome do aluno é Bruce. Let prova, a prova vai ficar com 8.5. Let seminário, vai ficar com 10. E essa parte aqui eu vou recortar, porque a gente não vai fazer agora isso daqui. Vai fazer daqui a pouco, certo? E daí eu vou colocar, vou escrever no documento. No documento vai estar aqui, ó, nome, vai chamar a variável nome, vai pular de linha. Prova, vai chamar a variável prova, vai pular de linha. Seminário, vai chamar a variável seminário e vai pular de linha. E aqui ele também está chamando uma variável chamada média, certo? Vamos testar isso daqui no navegador para ver o que vai acontecer. Vou vir aqui em cima em visualizar. No caso aqui eu já tinha salvo, tá, gente? Mas se vocês não salvaram, você tem que vir aqui, ó, arquivo, salvar como. No caso aqui, ó, no meu computador, eu criei uma pasta chamada aula 2 e tudo relacionado à aula de hoje eu tô salvando aqui dentro, tá? Então, criem esse hábito para deixar as coisas mais organizadas, tá bom? Então, o meu já estava salvo aqui, por isso que eu não vou salvar de novo, ok? Vou clicar em visualizar, visualizar no Chrome. E aqui ele mostrou nome, Bruce, prova 8,5 e seminário 10, ok? Que são as informações que nós colocamos aqui. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos utilizar um recurso que nós temos aqui dentro do navegador, que é o console, certo? Então, o código, ele possui um erro, certo? Por que possui um erro nesse código? Porque aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou chamando a variável média, certo? Aqui embaixo, ó, documento.write média, porém aqui, ó, eu não declarei a variável média, tá? A gente vai reparar que a gente vai conseguir enxergar esse erro se a gente utilizar um recurso que tem dentro do navegador, que é o console, certo? Como que eu faço para ter acesso a esse console? Nós podemos fazer o seguinte, a gente pode vir com o botão direito do mouse, em qualquer parte da página, clicar com o botão direito em inspecionar, dessa forma aqui, ó, botão direito, inspecionar, e aqui, ó, nessa janelinha que abriu, a gente clica em console. Quando clicar em console, ele vai mostrar aqui para mim a mensagem de erro. Então, tá falando aqui, ó, média is not defined. Então, tá falando que a média não foi definida, tá? Então, ele mostrou pra gente que tá faltando alguma coisa aqui no nosso código, ok? Então, nós podemos fazer dessa forma como eu mostrei, botão direito do mouse, inspecionar, console, ou simplesmente você pode apertar a tecla F12, certo? Apertou F12, ele também vai abrir dessa forma, ok? Então, isso ajuda bastante na hora da gente conseguir encontrar alguns erros que podem acontecer dentro aqui das nossas páginas, ok? Bom, e é exatamente o que está falando aqui nesse próximo slide. Estou falando o seguinte, ó. O console informa sobre os erros no código e ainda pode ser utilizado para testar alguns comandos. Vamos consertar nosso erro mandando escrever a variável média sem tê-la declarado antes. Então, a gente vai completar esse código, certo? Então, aqui, ó,
A gente tinha criado a variável aluno, a variável prova e a variável seminário, né? A gente não tinha criado a variável média. Eu vou criar ela aqui agora, tá? Então, eu coloquei aqui, ó, let média. Como que eu consigo encontrar a média de um aluno? Vai ser, no caso aqui, vai ser a prova mais o seminário dividido por 2, tá? Então, eu vou somar esse 8,5 mais 10, vou dividir por 2 e aqui ele vai me gerar o resultado, ok? Vou salvar, vou voltar aqui para o meu navegador e vou atualizar isso daqui, ó. Atualizei, reparem que aqui apareceu a média do aluno, ó, nome, prova, seminário e média, e sumiu o erro aqui do console, porque a gente consertou esse erro, né? A gente colocou a variável que estava faltando aqui, ok? Beleza. Vamos dar sequência, pessoal. Na aula passada, nós falamos bastante sobre variáveis, né? E hoje, além, né, de variável, a gente vai falar um pouquinho sobre constante. Então, o que é uma constante? Assim como as variáveis, as constantes, elas são utilizadas para armazenar informações, tá? Então, dentro da constante, vai ser armazenado determinado tipo de informação. As constantes têm uma diferença importante em relação às variáveis. Elas não podem ser modificadas uma vez declarada e atribuída uma constante o seu valor, ele não pode mais ser modificado. A sintaxe da declaração é a mesma da variável, com exceção da palavra let. Então, para declarar uma constante, a gente não vai usar aquele comecinho, né? Para criar variável, a gente escrevia let no começo, certo? No caso, para criar constante, a gente vai utilizar a palavra const, certo? Como o exemplo que está logo aqui abaixo. Então, nesse caso, foi criado uma constante, né? No caso aqui, essa constante a gente chamou de π e atribuiu o valor aqui do π. A gente sabe que π é esse número, 3,14,16, né? Então, esse número ele não é alterável, a gente não muda, não tem como modificar esse valor. Então, normalmente as constantes, elas são utilizadas para isso, certo? Variável, como o próprio nome já diz, o resultado, né, o valor, pode variar, pode ser modificado. A constante não. Uma vez declarada, o seu valor não pode ser mais modificado, ok? Então, para testar isso, nós vamos criar um novo arquivo, vamos chamar ele aí de exemplo 4, e vocês vão digitar esse código que vocês estão vendo aqui na tela, ok? Eu vou abrir aqui o meu, que eu já tinha feito. Beleza. Bom, o que eu vou fazer aqui? Eu só vou tirar algumas partes, porque o meu já estava feita essa parte aqui, ó. Conferir, declarando as constantes. Constante máximo 10, constante mínimo 5. Certinho. Bom, então o que a gente está fazendo aqui, ó? Nós criamos um arquivo novo. Nessa parte aqui eu fiz um comentário, né, para escrever que eu estou declarando as constantes. Reparem que aqui, ó, olha só a diferença. Aqui a gente estava criando variável, certo? Então a variável a gente utilizou o let. Nesse caso aqui nós estamos utilizando constantes. Então no caso eu estou falando que o valor máximo dessa constante, né, vai ser 10. E o valor mínimo dessa constante é 5, ok? E aqui eu estou escrevendo o documento, né? Estou colocando o documento.write, chamei a constante max e a constante min, tá? Para exibir isso daqui na tela. Vamos visualizar no navegador para ver como que isso vai ficar. Olha lá, mostrou 10 e 5. Simplesmente ele mostrou o valor que está atribuído para essas duas constantes, ok? Bom, no próximo slide está falando o seguinte, ó. Uma constante, ela pode ser usada em qualquer lugar do programa, como uma variável. Podemos utilizar em cálculos e impressões. A única coisa que não podemos fazer é alterar seu valor. Portanto, o código a seguir está incorreto
ao ser executado, deixará a tela branca, mas se formos ao console, veremos a mensagem de erro. Então, vamos fazer a alteração nesse código do exemplo 4, de acordo com a próxima imagem, e vamos testar no navegador, certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer esse pedaço aqui, ó. A gente vai tentar modificar a constante max, que a primeiro modo ela estava declarada aqui com o valor 10, e aqui eu estou tentando modificar ela, estou tentando modificar essa constante, que antes era 10, para 8, tá? E a gente vai testar para ver o que vai acontecer. Então, aqui, ó, olha lá, tentando alterar o valor da constante, como está aqui no slide, eu coloquei o valor 8, certo? Então, simplesmente vocês vão digitar esse pedacinho, vão acrescentar esse pedaço, vão salvar e vão visualizar lá no navegador. Para não ter que ficar toda hora, pessoal, vindo aqui em visualizar no navegador, como esse arquivo já está aberto, eu venho aqui no navegador e só atualizo a página, tá? Ou você clica aqui no atualizar, ou você aperta F5, tá? Reparem que ficou tudo branco, tá? Por quê? Porque existe um erro aqui, certo? Como que eu faço para me ver esse erro? Eu vou utilizar novamente o console. Então, vou vir com o botão direito do mouse, inspecionar, console, tá lá, ó, o erro. Tá falando que eu estou tentando modificar o valor de uma constante, e isso não é possível, certo? Então, ele deixou tudo em branco aqui porque tem um erro, e esse erro foi exibido aqui para mim no console, certo? Então, não é possível modificar o valor de uma constante, tá, gente? Uma vez declarado um valor, uma vez atribuído o valor para constante, depois você não pode modificar, ok? Para resolver aqui, eu só vou deixar essa linha comentada também, certo? Barra, deixamos comentados, pode ver que ficou verdinho. Eu vou salvar, vou vir aqui no navegador e vou atualizar. Prontinho, ele voltou a exibir os valores, certo? E aqui no console não ficou com nenhum erro mais, ok? Beleza. Pessoal, conforme eu for falando, é legal vocês irem praticando, tá? Então, vai pausando o vídeo e vai fazendo, tá bom? Vai fazendo junto comigo. Vamos falar agora um pouco sobre o console.log. Podemos ativar o modo console para testar variáveis e outros dados em nosso código. Por exemplo, se a gente quiser saber o valor de uma variável sem ter que imprimir na tela, tá? Eu quero saber o valor dessa variável, mas eu não vou imprimir ela naquele documento .write, tá? Simplesmente eu quero testar. Então, nós vamos criar um novo arquivo chamado exemplo5. Eu vou abrir o meu aqui. Exemplo 5, certo? E nesse exemplo 5, nós vamos digitar esses códigos que estão aqui, ok? Então, nós vamos declarar a variável, essa variável vai ser let_num, vamos atribuir um valor para ela, 20 mais 30, certo? E vamos mandar exibir esse resultado, só que eu não estou mandando exibir com o documento .write, eu estou mandando ele exibir com esse console.log, tá? Então, ó, é a mesma coisa que está aqui no meu Notepad++, certo? Então, aqui, ó, eu estou usando console.log num, certo? Vamos visualizar isso no navegador. Aqui ele não apareceu nada, porque eu não coloquei o documento.write, eu também não coloquei uma caixa de alerta, né? Vou apertar o F12, né? O botão direito do mouse inspecionar. E aqui no console, reparem que ele mostrou o resultado, ó, 50, certo? Então, ele mostrou o valor que foi atribuído para a minha variável. Aí você pode estar se perguntando, professora, mas como assim 50? Ele fez o cálculo aqui, né, gente? 20 mais 30, tá? Então, o valor que está atribuído à variável num é 50. E foi exatamente o que foi exibido para mim aqui dentro do console, ok? Então, testem também, pessoal, isso daqui, ok? Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre as caixas de mensagem. Então, uma ótima forma aí de comunicação com o usuário
Ou uma forma alternativa de receber dados para os nossos programas são as caixas de mensagem. Então, no JavaScript, existem 3 diferentes formas de fazer essa interação. Tá? Então, nós podemos utilizar o alert, que a gente já utilizou, né, na aula anterior e também na aula de hoje, o prompt e o confirm. Então, a gente vai entender um pouquinho dessas caixas de mensagem. Então, vamos falar primeiro do alert. A caixa de mensagem mais simples é a caixa alert, mostra uma mensagem simples com um botão, só vai aparecer um botãozinho de OK. O comando é bem simples, basta inserir o conteúdo que será mostrado na caixa de texto dentro dos parênteses, como esse exemplo aqui, tá? Então, aqui a gente escreveu alert, abriu parênteses, né? Entre aspas, a gente escreveu olá mundo. Então, exatamente esse olá mundo é o que vai aparecer na caixa de mensagem, certo? No caso aqui, nós vamos criar um novo arquivo, chamado exemplo 6, e vamos digitar todo esse código que vocês estão vendo aqui na imagem, tá? Então, pode pausar o vídeo, digitar primeiro tudo e testar juntamente comigo, ok? Então, aqui eu vou abrir. Beleza. Então, aqui, ó, eu fiz a declaração da variável. Então, eu criei uma variável curso e dentro da variável curso, eu atribuí essa mensagem que vai estar escrito desenvolvimento de sistemas. Aqui eu simplesmente coloquei um comentário, né, executando uma mensagem de alerta, escrevi alert, então tudo que está aqui dentro, né, das aspas, vai aparecer para mim lá na caixa de alerta, certo? E aqui, deixa eu só confirmar uma coisa, ó. Ah não, ó, eu já estou acelerando as coisas, né? Deixa eu só apagar isso daqui. Isso aqui é no próximo slide, tá? Então, dentro dessa caixa de alerta, a gente simplesmente vai colocar bem-vindo. Vou executar isso daqui lá no navegador para ver como que vai ficar. Vou salvar, visualizar, vou visualizar lá no Chrome. Olha lá, ó. Esse daqui é a nossa caixa de alerta, tá? Apareceu a mensagem, ó, bem-vindo, e um botãozinho de OK, certo? Então, tudo que a gente colocar aqui dentro vai aparecer. Se eu colocar aqui, bem-vindo, alunos da ETEC, salvar, vou vir aqui no navegador, vou atualizar. Olha lá, bem-vindo, alunos da ETEC, certo? Então, tudo que você quer que apareça aqui nessa caixa de mensagem, né, nessa caixa de alerta, vocês digitam aqui dentro dessas aspas, certo? Como vimos, a caixa de alerta é meramente informativa, mas um detalhe interessante é que podemos usar a mesma lógica usando o método write para a configuração do texto a ser mostrado. Vamos incrementar o nosso código com uma variável e mostrá-la na caixa de mensagem alert. Então, aqui, além da gente exibir uma mensagem, como a gente está fazendo aqui, a gente também vai chamar uma variável, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou utilizar o /n, como vocês estão vendo aqui, ó. Deixa eu mandar aqui essa frase, né? Bem-vindos ao curso D. Depois do D, eu coloquei um /n. Para que serve esse /n? Esse /n, ele serve para jogar para a linha de baixo, tá? E eu vou colocar, fechei as aspas, depois das aspas, eu vou fazer a concatenação, eu vou chamar a variável curso, certo? Feito isso, vou salvar, vou vir no navegador, vou atualizar aqui, né? Olha lá, bem-vindos ao curso de desenvolvimento de sistemas. Então, essa primeira linha, bem-vindos ao curso de, foi a mensagem que eu escrevi, né, dentro do alert, e esse desenvolvimento de sistemas foi a minha chamada de variável, foi quando eu chamei a variável curso, certo? Então, dentro da caixa de alerta, a gente consegue chamar variáveis também, ok?
Bom, vamos falar um pouquinho agora do prompt. A caixa de mensagem prompt se diferencia por possibilitar a entrada de texto, permitindo que esse texto seja coletado e passado a uma variável. Dessa maneira, é a primeira forma de coletar dados externos que iremos aprender. Visualmente, a caixa prompt se destaca por ter um campo para entrada de texto. O valor digitado neste campo será o valor de retorno do método, podendo ser armazenado então em uma variável. Então, pessoal, quando a gente estava usando o alert ele não te permitia fazer entrada de dados, né? Ele só exibia uma mensagem para o usuário, né? Então, exibia a mensagem bem-vindo, bem-vindo ao curso de desenvolvimento. Então, era só uma mensagem, não tinha interação nenhuma com o usuário. A partir de agora, utilizando o prompt, nós conseguimos ter uma interação do usuário, tá? Então, você vai fazer determinada pergunta, o usuário vai te responder e essa resposta vai ficar armazenada dentro de uma variável, ok? Bom, então, vamos fazer um exemplo. A gente vai fazer um novo arquivo, vai chamar esse arquivo de exemplo 7. Eu vou abrir aqui, ó, meu exemplo 7, certo? Que é exatamente o que está aqui nesse slide, certo? Então, o que nós colocamos aqui? Nós declaramos uma variável, e essa variável se chama nome, certo? E nós vamos utilizar pela primeira vez o prompt. Então, aqui, ó, let nome, obtendo dados através do prompt. Então, aqui, ó, eu vou atribuir na variável nome o que for digitado no prompt. Então, vai aparecer a mensagem: por favor, digite seu nome, certo? E dentro do lado da caixa do prompt vai aparecer: digite seu nome aqui, certo? Deixa eu ver se está exatamente assim. Sim. Depois que a pessoa digitou o nome dela, vai aparecer aqui, ó, no documento write: bem-vindo, nome, vai chamar o que a pessoa digitou, né, dentro do prompt e que foi armazenado no nome, ok? Vamos visualizar na tela, gente. Olha lá. Por favor, digite o seu nome, que é exatamente esse pedaço aqui, ó. Por favor, digite o seu nome, certo? E aqui embaixo vai aparecer de novo, ó, digite seu nome aqui, que é essa segunda parte aqui, ó, digite seu nome aqui. A gente separou isso daqui por vírgula, certo? Então, aqui eu abri aspas, fechei aspas, vírgula, depois de novo, abri e fechei aspas para a segunda frase, certo? Então, aqui, ó, vou digitar meu nome, Mayra. Vou dar OK, ele vai aparecer: bem-vindo, Mayra, que foi o meu nome, né, que eu digitei e que ficou armazenado na variável nome. Vou atualizar e vou escrever outro nome, ó. Por favor, digite seu nome. Vou digitar Luna. Vou dar OK. Olha lá, bem-vindo, Luna, certo? Então, a partir dessa utilização aqui do comando prompt, nós começamos a ter a interação do usuário. Então, o usuário tem a possibilidade de digitar alguma coisa, isso fica armazenado dentro da variável e a gente poder utilizar isso depois, ok? Bom, pessoal, então a aula de hoje é isso, tá? Eu espero que vocês tenham conseguido fazer os exemplos. Eu sempre peço, pessoal, para vocês não irem para o desafio direto. Vocês vão primeiro fazer os exemplos, igual eu fiz, né? A gente não fez, deixa eu ver quantos exemplos. A gente fez 1, 2, 3, 4, a gente fez 5 exemplos na aula de hoje. Primeiro faça esses 5 exemplos. Depois que você fizer esses 5 exemplos, aí sim você vai vir para o desafio, tá? Não tentem fazer o desafio direto sem ter feito os exemplos antes, tá? Então, aqui nós temos o primeiro desafio. Então, o primeiro desafio é: crie uma aplicação que receba o nome do usuário e sua idade através do prompt. Então, escreva no documento os dados recebidos. Então, vai aparecer lá: por favor, digite seu nome. Então, Pedro. Quando a pessoa der OK, vai aparecer outra caixa aqui de mensagem: por favor, digite a sua idade. A pessoa digitou a mensagem, deu OK, vai aparecer lá no documento: olá, Pedro, você tem 25 anos.
certo? Então, olá, fulano de tal, você tem tantos anos, tá? Então, esse é o primeiro desafio. O segundo desafio: escreva uma aplicação que receba separadamente o nome e sobrenome do usuário, depois exiba o seu nome completo em um alert. Aqui não é para me exibir no documento, tá? Eu quero que exiba dentro do alert. Igual tá o exemplo aqui do lado, ó. Por favor, digite seu nome, digitou lá, ó, Mariana, deu ok. Por favor, digite seu nome, no caso aqui, ó, da Silva Santos, ok. Então, ele vai exibir numa caixa de alerta: olá, Mariana da Silva Santos, seja bem-vindo, ok? E o terceiro desafio: faça uma aplicação que solicite os dados necessários do usuário através de vários prompts e depois exiba corretamente no documento como mostra a imagem abaixo. Então, o usuário vai fazer as entradas dele, né, através do prompt, e depois você vai precisar exibir esses dados aqui no documento, igual essa imagem aqui abaixo, ok? Pessoal, eu vou fazer só mais uma dica. Tem alguns alunos que estavam com dificuldades na hora de enviar as tarefas dentro do Teams, tá? Quando vocês forem enviar as tarefas, vocês vão ter aqui os documentos, tá? Como que vocês vão fazer para enviar? Vocês vão selecionar os documentos que você quer enviar, botão direito do mouse, e vai vir aqui, ó, compactar. A gente vai fazer um arquivo .rar. Para isso, vocês têm que estar com o WinRAR instalado no computador de vocês, tá? Baixa o WinRAR e instala. Daí você vai compactar tudo, ó. Ele vai virar um arquivo só lá. Virou um arquivo. Todos esses arquivos aqui estão dentro desse único arquivo aqui, aula 2. E daí esse único arquivo você envia para mim lá na aba tarefas do Teams, ok? Eu acredito que vocês já saibam fazer isso, tá? Mas como eu sei que tem alguns alunos aqui no curso que estão começando agora, né, com informática, então talvez vocês não saibam como que faz isso. Então, por isso eu já quis mostrar agora, tá? Mas se alguém tiver com dificuldade, gente, tiver com algum problema para enviar atividade, ou se não conseguiu fazer alguma coisa, vocês podem mandar mensagem para mim, que eu vou tentar ajudar vocês na medida do possível, tá? É importante, pessoal, que vocês pratiquem, tá? Então, não adianta nada vocês ficarem só assistindo o vídeo, só olhando eu fazer e não fazer, né? Então, vocês vão aprender a partir do momento que vocês praticarem. Então, é importante que vocês pratiquem, tá? Então, para a aula de hoje, façam os exemplos que eu fiz, tá? Todos esses exemplos que estão aqui nos slides. Fez os exemplos, vocês vão tentar fazer os desafios, tá? Vocês sabem que eu sempre deixo uma semana para vocês entregarem os desafios, tá? Para dar tempo, mas nada impede que vocês já comecem a fazer isso hoje durante a aula, tá? O nosso vídeo de hoje não ficou um vídeo tão longo, né? Tá chegando nos 40 minutos de vídeo, então dá tempo de vocês assistirem o vídeo e já começar a fazer as atividades, os desafios, ok? Bom, pessoal, por hoje é só. Eu agradeço aí a presença de todo mundo, tá? Não esqueçam de depois que assistir o vídeo, ir lá na postagem e me dar um feedback, tá? Do que vocês acharam da aula de hoje, se deu para entender, certo? E é isso. Obrigado para todo mundo aí, tá bom? Qualquer coisa, podem mandar mensagem, gente. Obrigado, boa noite a todos e até a próxima. Tchau, tchau.